a gente tem que entender que não é a gente é um instrumento para ir lá falar com aquela pessoa, para fazer tal coisa, mas é Deus te usando por uma coisa maior. O que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mentalidade com Propósito. E, gente, eu preciso falar para vocês que tem muita gente perguntando sobre eu e sobre a Dani, que a gente precisa falar da nossa história, né? Então, hoje eu vou entrevistar a Dani Fernandes. Hoje a entrevista vai ser com você, Dani. Uau, vamos lá. Não, e o que eu achei mais assim foi a galera querendo saber da gente. Sim, sim. É muito engraçado que a Dani fica, nossa, o pessoal do Instagram, o pessoal da rede social, o pessoal quer saber da vida. Eu falei, quer, Dani. O pessoal quer saber da nossa vida, o pessoal quer ver os stories, o pessoal quer saber. E aí, hoje a entrevista é com você. Vamos lá. Dani, me conta assim, você é psicóloga. Psicologia de formação. Mas, Má, eu digo que, claro, a formação é psicóloga. Mas de tudo que eu faço, tem mais coisas que eu amo. Então me conta, me conta. Me conta primeiro como é que começou, como é que o seu início, assim, como é que foi antes da psicologia para você decidir virar psicóloga. Me conta, assim, o iniciozinho pra gente entender. Legal. Eu venho de uma família cristã, né? E a minha primeira paixão, o meu primeiro contato com alguma coisa na vida foi música. Nossa, que diferente. Foi música. Tá. Eu venho de uma família de músicos, músicos e musicistas. Então, a minha história com a música começa muito cedo. Meu avô tocava na fanfarra do quartel, né? Então, Legal. a música é algo muito presente e forte na minha vida. E também a igreja, né? A igreja, a música também sempre foi muito forte. Por que eu tô começando com a música? Porque hoje eu te digo que a psicologia, ela sempre esteve na minha vida. Tá. Porém, eu só fui descobrir este nome quando eu precisei olhar para o vestibular lá e escolher uma profissão. E você vai entender por quê. Eu era aquela garota que com 6, 9 anos de idade, quando as minhas amiguinhas brigavam, elas me chamavam para separar a briga. Tá, entendi. Era aquela que todo mundo brigava e você apaziguava, botava Isso. todo mundo Só que tranquilo. detalhe, várias vezes eu não estava na brincadeira, estava todo mundo brincando de queimada lá na rua e tal, tal, tal. Eles brigavam e eu em casa, eles iam me chamar para apartar a briga. Tá, entendi. Então eu não estava na brincadeira e isso era muito comum, porque eu tinha uma agenda, né? Minha mãe lavava a louça, né? Tinha que fazer as coisas de casa para depois ir brincar. Então, e tinha vezes que eu não queria brincar. E quando eu não queria, eles iam me chamar para poder apartar a briga. Eu também era aquela garota que, isso, gente, eu tô lembrando de verdade, desde os meus 10, 12 anos, a galera tava mal, passando por problema com pai, com mãe, na escola, chorando, chamava a Dani. Tá. Então, a psicologia, eu digo que ela sempre esteve na minha vida, eu só não sabia disso. Entendi. Eu sempre fui essa pessoa. Na família, a minha tia tava com problema com meus primos. Dani, vem conversar com seu primo. Então todo mundo já te enxergava assim. Um problema, chama a Dani pra resolver, que ela sabe como faz. Exatamente. Perfeita, gente, nem um pouco. Meus irmãos que o digam, entendeu? Com irmãos ali é na raça, né? No sangue puro. Então, assim, isso sempre esteve na minha personalidade, sempre esteve como um traço forte da minha personalidade. E aí, crescendo, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? Comecei com um estágio que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, eu quero fazer coisas, cursos e tal. Então, minha mãe sempre me instruiu. Uma pergunta, um adendo, né? A pergunta antes. Você sempre foi cristã? A família é cristã? Sempre. De igreja? Sempre? Sempre. Nós falamos assim, né? Que nós nascemos em berço evangélico. Então, por exemplo, a minha avó, ela desde os seus 19, não, antes disso, na adolescência, minha avó aceitou Jesus. Tá. E a mãe dela, né, uma mulher, a Bisa
uma fofa, sempre conhecida por orar pelas pessoas, na casa das pessoas. A casa da minha bisavó vivia cheia de pessoas indo lá pedindo oração. Então, isso sempre foi a minha vida. Então, vem da minha bisavó. Então, Tá. a minha avó e os irmãos dela vivem nesse contexto. Consequentemente, a minha avó também nunca largou Jesus. Então, ela também cria os filhos nesse contexto. Então, minha mãe se casa, não deixa Jesus e E também segue. Que legal. exatamente. Então, por isso que eu falo que a questão da igreja, do servir Jesus, é algo muito forte, muito presente na nossa vida, né? Na vida da nossa família. É claro que, conforme você vai crescendo, você vai fazendo as suas escolhas, né? Teve aqueles que pararam e tal, mas a grande maioria da minha família é cristã. Legal. Então, quando eu falei para minha mãe, né, com 14 anos, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de fazer coisas e tal. Eu falei, mãe, eu quero fazer alguma coisa e tal. Ela, não, vamos lá. Então, ela foi comigo, me matriculou num curso profissionalizante e eu comecei a trabalhar com 15 anos. Em que, Dani, você começou? Estagiária na área de administração. Eu sou técnica em administração. Caramba, também, né? Também, Técnica em também. administração, psicóloga. O que você Exatamente. não é, né, Dani? Eu só não fiz a formação em música, eu estudei na ULM, na Universidade Livre de Música. Minha família, na verdade, eu e meus irmãos somos formados por lá, mas eles fizeram a formação completa, eu não, Tá, né? entendi. Os dois fizeram 7 anos de ULM. Que legal. Eu fiz bem menos porque eu sou a primeira, né? Primogênita, e comecei a trabalhar cedo. São quantos irmãos? Nós somos em 3 irmãos sanguíneos e a minha irmã adotiva. Ai, que Então, nós somos em legal. 4. São em 4. Somos em 4 Top. irmãos. E aí você começou a estagiar. Isso, comecei a estagiar na área de administração, né? E nessa empresa foi uma empresa muito bacana. E a música, Marcele, sempre fazendo parte da minha vida. Que legal. Nesse período, eu sempre fiz trabalhos muito assistenciais e comunitários com a música. Então, a gente ia evangelizar com coral, sempre Meu. participei de banda, sempre participei de canto coral. Então, por isso que eu falo que antes da psicologia, o meu primeiro amor, ele é a música, porque eu compunha muito, amava escrever poesia. Sério? Nossa! Nossa, eu tô passada, gente. A Dani faz tudo. Sério. Você sabe cantar? Olha, Não, se souber, vai ter que cantar aqui pra gente. saber não, entendeu? Vai ter que dar uma palhinha assim, pouca. Voltando à história. Não, mas depois eu quero ouvir. A Dani sabe cantar, gente, é verdade, ela sabe cantar. Gente, ó, entendeu? Ela sabe, daqui a pouco ela canta pra gente. E aí foi indo, fiquei nessa empresa, cara, uns 6 anos. Caramba, bastante. 6 anos, mas entrei como estagiária, saí como uma das coordenadoras, né? Porque, assim, eu falo que isso é muita graça de Deus. Sempre no que eu me coloco e consigo estar 100%, o desenvolvimento vem. Então, em todos os lugares que eu entrei, eu entro, aprendo, vai subindo. Entro, aprendo e vai subindo. Porque tem uma coisa que eu sempre achei importante, é tipo assim, eu sei onde eu quero chegar. Perfeito. E para isso, eu miro em alguém, modelo, aprendo e faço acontecer. Foi o que a gente tava falando do modelar, né? No outro episódio, em algum episódio, eu não lembro qual que a gente falou, mas a gente tava falando de não se comparar, mas sim modelar em alguém, né? Exatamente. Exatamente. Um dos diretores da empresa, eles lançaram lá uma oportunidade. Olha, quem for o melhor estagiário vai para o setor de contabilidade. Cara, eu nem sabia o que era contabilidade na época. Falei, bom, mas a questão é, o melhor, então vai ser eu. Entendeu? Cara. Se é contabilidade, eu não sei, mas eu sei que vai Tá. ser eu. Resumindo a história, E aí eu você consegui, foi. eu fui. E você foi pra contabilidade. Contabilidade. Caraca! Cheguei lá, tive só uma noção, assim, fiquei pouco tempo, desenvolvi, graças a Deus, consegui desenvolver bem, mas não estava na veia, não estava na veia. Não era isso. Não era isso. E aí surgiu uma outra oportunidade que eu consegui para ela também, voltar para a área administrativa. E aí foi 6 anos nessa empresa, depois fui convidada pelo diretor que saiu dessa empresa e abriu a empresa dele. Fui convidada para seguir junto com ele. Fui e ficamos quase 15 anos. Caramba, muito tempo. É. Isso você ainda não estava na psicologia. Não estava na psicologia. E nem pensava nisso. Não, ainda era adolescente, estava no ensino médio ainda.
Caramba. Ensino médio, aí terminei o ensino médio, porque eu comecei com 14 para 15, Tá. né? Então fui até 19, mais ou menos, aí quando eu vou com esse diretor para essa outra empresa na equipe que ele forma, no time que ele forma. E aí ali, porque eu saí do ensino médio profissionalizante, já não ingressei na faculdade, eu fui viver esse novo momento. Tá. E para mim era administração. Se eu fosse fazer uma faculdade naquela época, seria administração, Entendi. porque era para onde minha carreira estava indo. E aí eu amei o departamento financeiro, me apaixonei por financeiro, fiquei quase 8 anos no financeiro e ele me formou muito, muito, muito. E ali a psicologia começa a aparecer na minha vida. Nesse momento, dos 19 aos Tá. 24, eu começo a vivenciar coisas na minha vida pessoal que eu descubro que a psicologia existe. Porém, Tá, me conta, porém. nesse tempo, o que acontece? Lembra que eu falei da música? Lembro. Na igreja, eu sempre exerci, sempre fui muito ativa na igreja. Então, eu, aos 13 anos de idade, me colocaram para reger os jovens, fazer Tá. parte da regência dos jovens, né? A regência dos jovens é o quê? A igreja tinha um coral de jovens. Ah, ok. E A eu música. era uma daquelas que... Ah, o pessoal que regia mesmo, a Isso! música. Tá, entendi. Isso, aos 13 Tipo anos. maestro. Tá. Isso! Tá, entendi. Não com essa formação toda, Aham. gente, mas é isso aí. Entendi. Então eu comecei, foi meu primeiro início assim e tal, e eu meti as caras, pensa, e naquela época ainda não tinha grupo de adolescentes, era só Aham. jovens mesmo, crianças Tá. e jovens. Então a galera de 20, e eu lá, pirralha, 13, 14 anos, mas estava lá envolvida. Sempre liderando, né, Dani? Sempre uma liderança ali, né? Mano, Liderando pessoas, né? com Muito 13 incrível. anos isso aconteceu, e aí quando foi eu estava para 17 anos, me convidaram para assumir a liderança dos jovens. De fato. Aí foi a minha primeira liderança. Ah, entendi. Então, dos 13 até esse momento, sempre ali fazendo parte da regência e tal. Mas aí muita coisa acontece nesse período. Como o quê, por exemplo? Conta. Gente, eu sou muito curiosa. Eu adoro ouvir a história dos outros, eu sou muito curiosa. Então, a Dani vai falando, eu vou, meu Deus, mas... E cronológica também, né, que eu sou, né? Então, o que aconteceu isso e aquilo, e eu amo ouvir. E detalhe, por que eu tô dando essa volta ao mundo? Porque tudo isso vai fazer parte da psicologia. Tá, entendi. Quando eu assumo a liderança dos jovens, eu sou daquela que tá. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu entendia que naquele momento a ferramenta que eu tinha para levar o amor de Deus era a música. Tá. Era literalmente a música. Então aí eu já tinha músicas escritas, os jovens cantando as músicas que eu escrevia, e eu e meus irmãos, ainda não tinha minha irmã Sarinha, a adotiva, então éramos nós três. Então nós sempre fomos muitos três juntos. Eu escrevia, um fazia um arranjo de teclado, o outro fazia arranjo de instrumental. A gente chamava os instrumentistas do bairro, das outras igrejas, e a gente fazia nosso show acontecer, entendeu? Saxofone, trompete, trombone. Então, quando foi com 18 anos, ali começa algo muito especial na minha vida, que foi quando eu falei para o Senhor. Falei: Jesus, eu quero levar o teu amor por meio da música. E aí começou a surgir várias oportunidades. Eu peguei o coral da igreja e nós começamos a fazer trabalho social na Fundação Casa, antiga FEBEM, Legal. né? Fomos para hospitais, fomos para eventos de capelania. O que é Marcele, capelania, Dani? capelania hoje é um trabalho, hoje não, né? A capelania é um trabalho institucionalizado, inclusive já aprovado pela prefeitura, onde você faz um curso para se especializar, para poder falar do amor de Deus em presídios, em Nossa, hospitais, que legal, isso. que Por exemplo, o interessante. capelão, ele faz a formação, ele tem uma carteirinha nacional, é bastante responsabilidade, Tá, e aí ele pode fazer visitas hospitalares, visitas a presídios, a legal. internatos, exatamente, para dar uma assistência e acompanhamento espiritual para as pessoas. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Capelania. Legal. Inclusive, o dia que a prefeitura chancelou o dia do capelão, o nosso coral foi cantar. Cara, que incrível. É, Nossa, muito legal saber. na Câmara. Então foi muito bacana. E aí o Senhor foi dando acessos, foi dando contatos, e eu sempre do meio da música, sempre gostei de canto coral, black music, então tinha contato com muitas igrejas, galera de outros corais também e tal.
E aí portas foram se abrindo e nós começamos a fazer esse tipo de trabalho. Má, foi uma das épocas mais lindas da minha vida. Cara, sério. Eu não consigo me esquecer da experiência. Eu sei que eu tenho que chegar na psicologia, gente. Vai chegar. Eu não consigo me esquecer da experiência de ter ido na Fundação Casa. Eu imagino. O capelão nos levou. Na época era. Não, hoje é Fundação Casa. Hoje é Fundação Casa, antiga FEBEM. Antiga FEBEM. Tá. Antiga FEBEM. Que é a. É um reformatório? Isso. É onde, por exemplo, os adolescentes que cometem infrações, eles ficam ali aguardando o julgamento. Tá. Eles são menores de idade. São menores de idade. Ok. Se julgados e condenados, aí vai para prisão, para o presídio normal. Tá. Então, a Fundação Casa, ela é esse local. Então, estávamos ali com o capelão, e eu pedi para ele. Falei, escuta, não tem como a gente levar o amor de Deus para essas meninas? Era feminina, uma unidade feminina. Tá. Aí ele falou, vou ver, Dani. Aí ele conseguiu marcar uma apresentação. Então, reuniram todas as internas, né? Legal. E nós fomos lá com quase 50 jovens. E aí eu levo tudo, né? Leva os instrumentos e tudo. Alugamos um ônibus. Legal. Fomos lá, umas irmãzinhas também, para estar apoiando. Cara, deve ser uma sensação, assim, inexplicável. Marcele, eu confesso que, assim, só de voltar naquele dia em específico, o meu coração ele se enche de alegria, porque tem coisas que nós vivemos que é literalmente a experiência. Por isso que a gente não pode deixar de plantar, porque quando você deixa de plantar, uma árvore pode não nascer porque você não plantou. Sim. Não foi ninguém que me falou, olha, vai lá. Não, nasceu no meu coração. Eu preciso levar o amor de Deus. Eu preciso levar Jesus para as pessoas. Como que eu faço isso? Eu tinha música. E a música é algo de Deus, é algo divino. Quem não ouve música? Não interessa o estilo, não interessa. Mas música é universal. Todo mundo escuta música, né? Todo De mundo. alguma forma, não importa o ritmo, todo mundo escuta. E música também é terapia. Tanto que existe música terapia. Caramba, eu não sabia. Tem. Qualquer dia a gente pode até trabalhar isso, Boa. porque é muito profundo. E aí, por que eu tô indo tanto naquele dia, gente? Foi muito especial. Muito especial, porque quando nós começamos a cantar Primeira Resistência, cantamos a primeira, cantamos a segunda. Marcele, quando chegou na terceira música, as meninas, assim, se entregaram de uma tal maneira. As irmãs que foram com a gente, já de forma estratégica, todas ali em oração e tal, todo mundo ali posicionado, ninguém invadindo o espaço de ninguém, mas as meninas começaram a pedir abraços. Nossa. E aí, minha querida? Foi só o choro. Nossa, comigo seria só o choro. Só a emoção. Foi a coisa mais linda. Tinha hora que eu falava pro coral, pessoal, não dá pra chorar agora, canta. Cara, que incrível. Porque foi lindo demais, lindo demais. Ninguém esperava que teria esse resultado. Ninguém. Vocês achavam que vocês iam lá cantar, guardar os tudo instrumentos e ir certo, embora. Exato. Era para passar 1h30, não tinha um tempo, né? Não tinha, não atrapalharia. Uhum. Mas, assim, a direção liberou e nós ficamos lá praticamente a tarde inteira do sábado. Foi maravilhoso. E ali o capelão trouxe uma palavra, nós também falamos do amor de Deus, além por meio das músicas, mas pela palavra também. E depois, quando eu estava lá, veio muito forte, sabe? A voz de Deus falando comigo. Comece a fazer ministrações. Aí eu chamei o capelão, chamei a direção, porque tudo precisa ser, né? Sim. Com ordem certinho. E eu falei, olha, vocês me permitem? Quem quiser vir dar um abraço e tal, eu falar do amor de Deus? Eles não entenderam, mas permitiram. E ali, que eles queriam, tá, mas o que significa isso? Não sei, o senhor já falou, comece a fazer ministrações. Sim. E aí teve uma hora que eu parei de cantar e perguntei que se alguém quisesse me dar um abraço, eu estaria ali. Aí veio a primeira, e ali a gente orou junto e tal, e eu falando do amor de Deus. E assim, e aí o Senhor foi ministrando na vida de cada uma e fez uma fila. Uau. E ali eu escutei umas 12 meninas. Que incrível. Você percebe que a psicologia sempre esteve na minha vida, só não sabia o nome? Sim, de várias formas, né? Sempre acabava ali. Exatamente, de várias formas. E ali nós tínhamos meninas, assim, sabe, de todos os tipos de crime. Todos os tipos de crime. Teve uma que eu nunca vou me esquecer, ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, eu não sou digna.
de estar recebendo o seu abraço nem sua atenção. Aí eu perguntei por quê. Ela: "Eu não tô aqui para ficar falando o meu delito para você, mas eu só sei que eu não sou digna". E ela se trancou, ela se isolou. Eu respeitei, né, mas eu não desisti. Eu respeitei, mas eu não desisti dela. Aí, quando eu vi que nós estávamos caminhando para o final, eu pedi para a direção se eu poderia conversar com ela individualmente. Ali na presença de todo mundo, mas individual. Uhum. Eles me autorizaram e, Marcele, graças a Deus que eu fui. Me conta. Ela não morreu. Porque para ela, Ela não tinha mais jeito, não tinha mais chance. não. E o mais lindo de tudo isso é que depois daquele tempo com ela virou para mim e falou assim: "Eu vou te fazer uma promessa. Eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, eu vou procurar uma igreja. Nossa, em E eu nome de vou Jesus. continuar com Jesus. E eu vou fazer você saber". Uau. Ela fez isso. Ela saiu? Ela saiu. Cara, que incrível, Dani, nossa. Quase 2 anos depois, Uau. estou eu na minha igreja, chega meu pastor de uma reunião que ele teve na igreja sede, porque ela perguntou, a gente se identifica, fala de onde é, e meu pastor foi numa reunião de uma igreja da nossa sede, e ele falou que uma moça, porque eu tinha dado a característica do meu pastor, ela sabia de onde eu era, tal, ela não esqueceu. Você pensa, meu pastor poderia ter mudado, porque é normal Sim. mudar de pastor. Tá. Mas quando ela cumpriu, ela saiu, ela foi para a igreja, ela se firmou com Jesus. Uau. E ela deu um jeito de me falar, ela estava esperando essa reunião é anual. Caramba. Ela estava esperando esse evento. Ela procurou o meu pastor lá, ela achou o meu pastor, ele ainda era o meu pastor, ele ainda estava na nossa congregação. E ela mandou um recado para ele. Cara, que incrível. Olha a diferença que você naquele momento fez na vida dela, por meio de Jesus, que te usou como instrumento. Mas é que às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu não faço diferença nenhuma", né, nesse caso, já que ela não quer falar comigo, não vou, né, e tal. Olha a diferença que a gente faz, né. Sim, sim. E se nós pudermos contribuir com você, isso não está disponível só para mim, não está disponível só para Marcele. O Senhor fala com você. Então, a partir do momento que Deus colocou algo no teu coração, não deixe de fazer, porque você não sabe o alcance daquela atitude. É sobre as nossas atitudes. Sim. Sabe, hoje eu não a vejo, não sei onde ela está, mas chegou a mim, ela cumpriu. Ela está com E Jesus. com certeza foi, cara, a coisa mais importante na vida dela, que aconteceu, pra tudo mudar, pro futuro dessa pessoa mudar, né. Sim, porque ela acreditava que ela ia se suicidar e essa era a solução dela, lá dentro. Entendeu? E quando o amor de Deus não é só sobre a Dani, mas eu tive uma atitude. Porque o que muitas vezes acontece, Marcele? Muitas pessoas deixam de viver o sobrenatural de Deus, não é porque Deus não fala. Deus fala, né, e a gente fica, quem não acredita muito, não entende, que era o meu caso, né, Dani, então eu ficava assim: "Ai, alguma coisa tá me falando pra fazer tal coisa, mas não tem nada a ver, eu vou fazer por quê? Eu vou falar com aquela pessoa, nem conheço, não tem nada a ver, alguma coisa tá me cutucando aqui, mas eu não sei o que que é". E depois que eu fui entendendo, cara, é Deus falando com a gente. Então, a gente tem que entender que não é a gente é instrumento para ir lá falar com aquela pessoa, para fazer tal coisa, por mais que você não conheça a pessoa, por mais que você que não faça sentido para você naquele momento, mas é Deus te usando para uma coisa maior. Uhum. E aí a gente tem que começar a dar ouvidos a esse negocinho falando, que não é um negocinho, é Deus falando com você, para você exatamente fazer o bem que precisa ser feito naquele momento para aquela pessoa ou naquela situação, né, Exatamente. Dani? O que nós precisamos é de atitude. É Atitude. de atitude. Tudo que eu vivi, tudo que eu tô contando para você, não foi ninguém que veio e me pediu para fazer. Eu tenho sede de falar de Deus. Isso é incrível, Dani, isso muda a vida das pessoas, isso muda. Uhum. Então eu pedia: "O que eu vou fazer pra gente falar de Jesus?" E ficava procurando coisa, Meu entendeu? Deus. Então eu ia em shoppings, falava: "Posso trazer meu coral aqui pra gente fazer uma cantata de Natal? Posso fazer uma apresentação aqui?"
Eu ficava procurando oportunidades, sabe? E a vida é cíclica, então tem coisas que a gente tem que aproveitar o momento que nós temos para viver aquelas coisas que depois você não vai conseguir mais. Hoje a minha vida mudou. Hoje eu não tenho mais o coral, hoje eu Sim. tenho outra fase para cuidar. Sim. Eu tenho outra história para escrever. Mas você que está nos assistindo hoje, o momento que você está tem a ver com as coisas que você precisa fazer. E o que você precisa fazer não está pautado somente no que pessoas te pedirão para fazer. Se levante. Se levante e se conecte com o que Deus está colocando no teu coração. Aquilo que está na tua cabeça, aquilo que está no teu coração é seu. Mas aquilo que está muito grande, que vem no seu coração, isso é de Deus para você. Porque tem coisa que a gente acha que é grande demais. Tem coisa que a gente acha que é impossível, né? Essa é a voz de Deus. Tá, entendi. Entendeu? Tô aprendendo também. Essa é a voz de Deus. Por quê? Aquilo que é possível é a nossa voz. Tá. Mas o que a palavra fala? O que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Mas é difícil da gente, como ser humano, como pessoa, acreditar, né, Dani? Você fala, meu Deus, esse negócio que vem na minha cabeça Uhum. é possível, é grande demais. Imagina. Sim. Mas aí o que a gente precisa fazer? Romper com a voz do medo. Marcele, vamos lá, vontade de Deus e sobrenatural. E aqui tem a gente. Deus, ele vai sempre querer o melhor para os seus filhos, porque ele é nosso pai. Não tem um pai que não quer o bem do seu filho. Então, Deus vai querer o bem do seu filho. Não sei se dá para ver aqui. Deixa eu levantar aqui. Então, vontade de Deus Aí, e o extraordinário, o sobrenatural. O que está aqui é a gente. Por quê? Porque a palavra fala que a gente tem que viver por fé e não por vista. Se eu ficar olhando o meu mundo, enxergar nele a possibilidade de fazer o que está na minha cabeça e no meu coração, não vou fazer. Eu poderia ter pensado em todos os problemas possíveis para chegar naquela FEBEM. sim. Com certeza. Mas não. Ao invés de olhar o problema, eu visualizei como que eu vou falar de Jesus lá dentro. Eu preciso chegar lá dentro. Eu preciso fazer. Ponto. Ponto. Literalmente. Ali eu agi por fé. E aí eu fui me conectando, fui procurando. Não me interessava qual, que eu também não sabia em qual unidade, eu só sabia que eu tinha que chegar lá. Tá. Então, muitas vezes, o que nos impede de viver o sobrenatural de Deus é ficar olhando para o agora. E o medo também, né, Dani? A gente fica com medo. O medo. Porque você olha para o agora, você não tem recursos. Você olha para o agora, você não tem, às vezes, a possibilidade de fazer, o meio de fazer. Você não tem pessoas que te Não. levem, né, aonde você tá Exatamente. desejando. Só que Deus é Deus de movimento. Quando você dá o primeiro passo e se dispõe para fazer, muita coisa vai levantar-se para você não viver. Porém, a sua força precisa ser maior para não desistir. Porque Deus vai mandar a provisão. E isso é viver de fé, né? Isso é viver de fé. Acreditar que vai acontecer. Vai. Em nome de Jesus, vai acontecer. É isso aí. Tá. Essa é a voz de Deus que não pode morrer. Porque a partir do momento, Má, que a vontade de Deus é revelada a um filho, o nosso inimigo ele vai fazer de tudo para fazer essa voz se calar dentro da sua cabeça. Então, tipo, você sabe o que você tem que fazer. Mas aí começa. Ah, não, nossa, não vai dar bom isso aqui. Não vai dar certo. Ai, vai dar vai dar errado. certo. Você não tem nada, você não tem o dinheiro, ou você não tem as pessoas. Tu quer fazer isso pra quê? Começa a vir um monte de coisa. Essa não é a voz de Deus. Tá. Essa não é a voz de Deus. Então, quando nós começamos a compreender e entender o que Deus quer para nós começamos a enxergar que é sobre atitude. O que nós temos falado aqui em vários episódios. É a atitude que te leva a viver o sobrenatural de Deus. A sua atitude por fé e não por vista. E aí, então, que aos 23 anos, eu conheço a psicologia. Tá. E aí, conta. Depois de viver tudo isso, né? Minha vida sendo isso, sendo pessoas o tempo inteiro, né? Eu conheço a psicologia. E aí, chega a hora que meus pais me chamam, falam, Dani, tudo bem, você está despontando profissionalmente. Sua carreira foi.
Com 22 anos você já tá nesse cargo, você já tá com esse salário, muito bom, beleza, mas você precisa de uma faculdade. E assim, naquela época pra mim, tipo, eu já estava tão bem com as coisas, projeto pessoal andando, música andando, estudando na ULM ainda. E então, eu falei: "Cara, não preciso de faculdade". Mas meu pai: "Não, você precisa de faculdade". Falei: "Então tá bom, preciso de uma faculdade, o que que eu vou fazer?". "Tá, vou fazer o quê? Sou da administração, sou do financeiro, vou fazer o quê?". Eu pensaria numa administração, né? Total, Contabilidade, algo assim. total. Só que foi o que minha mãe falou. Ela: "Você já é técnica em administração, se você fizer uma faculdade de administração, você vai repetir. Então, vê outra coisa que dá pra complementar". Falei: "Tá". Aí eu olhava lá a lista, nada, 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 até que eu vi a psicologia. Mentira. Meu diretor falou: "Dani, por que que você não faz psicologia?". Esse que eu fiquei 15 anos com ele, né. Tá. Eu falei: "Psicologia, chefe?". Ele: "É. Você já viu sobre?". Falei: "Não". Ele: "No financeiro, tudo que você vive aqui, faculdade, cara, você vai ter por ter, mas você tem a raça, eu te ensinei". Ele era um CEO muito ferrado. Ele: "Eu te ensinei. Então, por que que você não traz outra coisa para agregar e você ampliar?". E aí, quando ele me falou da psicologia, a irmã dele era psicóloga, Tá. né, não sei se já tinha rolado alguma coisa lá, entendeu. Aham. E aí eu fui conhecer a grade da psicologia, amei. Tá. E qual que você lembra de alguma. Lembro, quando comecei na grade tinha aula de, eh, fundamentos e características da personalidade, a Tá. história da alma, tal. Quando eu comecei a ver aqueles temas, falei: "Isso sou eu". Se conectou com tudo. Isso sou eu, só de ver a grade, o conteúdo Tá. programático que eu estudaria. Falei: "Isso sou eu". Eu nunca comecei uma coisa tão certa de que eu iria terminar, Uau. pra glória de Deus. E aí você começou. Fiz a faculdade, e antes de acabar a faculdade eu já estava na psicologia, porque Dani, você nasceu pra isso. Cara, se tem alguém que nasceu pra psicologia, é a Dani. Gente, é a Dani. e aí a irmã dele me convidou para começar a trabalhar com ela, Hum. né. A irmã dele é uma pessoa que eu amo demais, fez muito parte da minha vida também, eles 2 são um casal, assim, muito abençoados por Deus. E me ajudaram muito. E aí ela me apresenta a psicologia social e ela começa a me inserir nos projetos dela. Tá. A gente está falando de uma pessoa super reconhecida, palestrante e tal, e ela que começou a me formar também nessa área de falar ao público. Ela virou uma vez para mim Legal. e falou assim: "Eu me enxergo em você". E aí eu saio então da formação dele e ele me entrega para ela. Olha que incrível a gente consegue enxergar as pessoas, né, como as pessoas são muito importantes a cada ponto da nossa vida, as pessoas certas, elas são muito importantes, né, então, é bom, é sempre bom a gente estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, né, que as Sim, pessoas tanto podem impulsionar a gente, como podem derrubar a gente. é isso aí. Marcele, Deus sempre vai usar pessoas para cumprir na sua vida o propósito que ele tem. Perfeito, É sempre por pessoas. Se perfeito. você está se conectada a Deus, tá, você vai sentir a mão de Deus naquilo que está acontecendo. E aí você vai saber se aquilo é positivo ou negativo. E aí você toma suas decisões. Mas Deus sempre vai usar pessoas. Por isso que eu quero dizer para você que está desanimado, decepcionado, porque já foi muito ferido, muito ferida, está Sim. se isolando, acredita que não acredita mais no ser humano. Isso é muito perigoso. Porque a gente se decepciona com as pessoas o tempo todo. Eu passei uma parte, boa parte, né, da minha vida, me decepcionando com as pessoas e com relacionamento, com amizade, com família. Mas era uma decepção atrás da outra, que você vai se isolando e você fala: "Cara, eu não quero lidar mais com pessoas, eu não quero lidar mais com ninguém, prefiro lidar, no meu caso, com os meus gatos", né. Cada um a gente prefere lidar com os nossos bichinhos. Porque, tem muita gente que fala: "Nossa, eu prefiro cachorro do que ser humano", Exato. porque a gente vai se machucando. E a gente fica machucado e a gente fica assim: "Cara, eu não quero me machucar mais, então eu não vou lidar". A gente cria uma barreira, né, de proteção Uhum, uhum. pra gente mesmo. A gente fala: "Eu não vou lidar mais com pessoas", mas isso é muito ruim. Eu te falo, Sim. isso não é bom. A gente precisa estar com pessoas. Sim, porque Deus sempre vai usar pessoas.
Não adianta. Pessoas ferem, mas pessoas também curam. E hoje no consultório eu vivo muito isso. Sabe, quando a pessoa vem e ela vive o processo terapêutico, o que eu mais ouço, teve uma vez que eu ouvi uma coisa que isso me impactou muito, já tem bastante tempo. Ela falou: Dani, se eu soubesse que era isso, assim, ela falou, antes de te conhecer, se alguém falasse, olha, eu resolvo o seu problema, eu daria minha casa como pagamento. A gente está falando de milhões. Ou seja, são pessoas, Deus sempre vai usar pessoas, eu na psicologia, você na sua área business, cada um na sua área, Deus vai usar pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Sim, acima de tudo. É sempre sobre isso e Ele vai unir os nossos caminhos para que nós vivamos o propósito dEle. Isso, nossa, isso é um fato, né? E eu tô começando a entender isso agora, de um ano pra cá, Dani. Sim, sim. Deus vai fazendo conexões em nossas vidas. É um evento que você vai, que a partir daquele evento sua vida muda, porque ali você conhece alguém que vai mudar a sua vida. É uma Sim. igreja que você vai, que ali você conhece Jesus que muda a sua vida. São conexões na terra que Deus vai promovendo e que isso vai expandindo a tua consciência. E tudo isso Deus faz para que você viva o propósito dele. Perfeito. E hoje você acha que você, como psicóloga, né, psicoterapeuta, qual é a sua conexão entre psicóloga e Jesus? E tá, né, sempre ali com Jesus, que você sempre foi, né? E o que você entende dessa conexão hoje? Muito legal sua pergunta. Após estudar e após viver a minha formação, a grande verdade nisso é que eu sou de Jesus. Isso independe da minha profissão. Tá. Eu sou. Eu Isso, sou isso de é maior Cristo. que tudo. Isso é maior que tudo. Isso é Ponto. a minha vida. Tá. Eu sou de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim como o apóstolo Paulo disse. E aí, como uma mulher de Cristo, vivendo os princípios milenares da Bíblia, eu vou aplicar isso onde eu estiver, inclusive na minha profissão. Porém, dentro da psicologia, e aí cada profissão, né, gente? Todas as profissões você precisa saber o momento de entrar e o momento de sair, e tá tudo bem, porque eu atendo pessoas. E você atende pessoas de todas as religiões? Todas as religiões. E quando eu estou em atendimento, eu estou ali para exercer o meu papel e a minha função de psicóloga, porque foi para isso que o cliente veio. Sim. Então, o cliente, quando ele chega para mim, independente da religião dele, ele não se sente ferido. Por quê? Porque eu ofereço o que ele precisa no enquadro terapêutico para promover a saúde mental, emocional e psicológica dele. Perfeito. Para eu aplicar as ferramentas da psicologia. Agora, por exemplo, quando você atende a pessoa que sabe, igual, todo mundo aqui agora está falando abertamente, tal, sou evangélica, sou de Cristo, tal. Ok, a pessoa me procura. Ela é cristã também. É claro que, na sessão, o que ela for compartilhar vai passar por um entendimento mútuo de experiência. Diferente quando eu atendo uma pessoa de uma outra religião, eu não tenho a experiência. Tá. Então, ai, Dani, hoje, essa semana lá, tal, eu fiz algumas entregas e tal. Eu vou compreender, estou ali com a pessoa, mas a experiência é dela. Entendi. Entendeu? Então, é muito importante, um bom profissional, ele precisa ter esse discernimento. Para quê? Porque para você não ferir ninguém. Jesus nunca feriu ninguém. Não é sobre isso. Então, quando eu entro no meu consultório, eu estou ali para cuidar de vidas. Independente de credo, independente de raça, independente de cor. Perfeito. Eu estou ali para ser ética e oferecer o meu melhor e a excelência no atendimento psicoterapêutico. Perfeito, Dani. Nossa, eu amei. Meu Deus do céu, tem mais 1000 coisas para saber da Dani. Assim, poderia ficar aqui durante 5 horas falando, mas eu consegui entender, você conseguiu resumir bem, Dani, a sua vida aí em 40 minutos. Eu amei tudo. Que bom. Cara, você é uma pessoa incrível, né?
você já sabe, mas assim, você transforma a minha vida cada vez que a gente tá junto, assim. A Dani transforma a minha vida desde quando eu conheci a Dani no evento da Lívia Brasil, e a Dani transforma a vida das pessoas, é um instrumento, assim, de Deus. E foi por meio da Dani que eu me converti, que eu aceitei Jesus, coisa que eu jamais entendi, jamais imaginei. Sempre acreditei em Deus, Deus sempre esteve comigo no meu coração, mas eu não entendia, né, o aceitar Jesus. Mas por que aceitar? Mas Deus, eu já sou de Deus, né? Faz muito sentido. Ninguém nunca parou para me explicar e falar: olha, aceitar Jesus é isso, é isso, é isso. Jesus foi isso e é isso hoje. Ninguém nunca parou para me explicar sobre a Bíblia. E a Dani foi essa pessoa. Ela parou para me explicar, porque eu quis aprender e eu dei essa liberdade para Dani, e ela veio e me explicou. E ela explica assim de uma maneira que, assim, se você não entende, você vai entender e você vai aceitar Jesus. E isso, assim, Dani, é sensacional. Você é um instrumento. Para de me fazer chorar, que daqui a pouco vai borrar a maquiagem aqui, né, minha gente? A Dani é um instrumento de Deus, assim, Glória por a essa Deus. atitude. Por essa atitude, por essa coragem, por essa atitude que você veio ao mundo, e isso é maravilhoso. Hoje eu sou outra pessoa, depois que eu conheci a Dani, gente. Eu sou outra pessoa. E vocês estão tendo a oportunidade de toda semana escutar essa mulher de Deus, essa pessoa maravilhosa que tá aqui na minha frente. E eu sou muito feliz por ter você comigo, Eu também, Dani. eu também, Eu de sou muito verdade, feliz, sou de muito verdade. feliz. E, gente, isso que a Má tá falando, a gente já vai terminar, prometo. Eu preciso parar de querer chorar aqui, gente. O que acontece? Até para deixar claro em relação à ética, nós marcamos um outro dia para falar sobre isso, né, Sim, Má? não foi durante a terapia. A Dani começou como minha terapeuta, né, minha psicoterapeuta, mas a gente foi se conectando e aí a gente foi para outro dia, outro momento para conversar de outras coisas e várias coisas, né? A gente Sim, conversar de sim. outras coisas e hoje a gente se tornou, a Dani é minha amiga de coração e eu sou muito feliz por isso. E a gente foi conversar à parte, né, Uhum. sobre isso. E mudou, né, gente? Porque não teve jeito. Eu falo, essa daqui foi a primeira que eu precisei chegar e falar: olha, não dá mais, a gente vai ter que trabalhar essa relação. E aí estamos aí desenvolvendo alguns projetos profissionais, né, como o Mentalidade com Propósito. Sim. Desceu no coração das duas e, para a glória de Deus, eu vejo que o Senhor uniu como propósito dele as nossas vidas, para que a gente leve a transformação a todas as pessoas. Exatamente. Ai, tô muito feliz com esse episódio Ah. maravilhoso. Vai ter outros episódios que eu vou querer saber mais, as pessoas vão querer saber mais, então comenta aqui o que mais você quer saber sobre a Dani, ou que mais episódios você quer, quais temas você quer, que a gente tá aqui por vocês. Obrigada, gente, e até o próximo!